E então é relevante pensar, como é que é Jesus num ambiente em que temos tantas crenças, não é? É Cristo só ou também há espaço para outras convicções e outras ideologias e outras crenças? Então, por isso, achei que era relevante falarmos deste tema nesta altura. Só para vos explicar também que vocês vão ter a oportunidade, como sempre, nestes dias, de participar, de partilhar. Nós temos aqui um microfone que pode circular pela sala para que vocês possam partilhar perguntas ou comentários que vocês possam ter. O que eu vou fazer no início é fazer um enquadramento, uma introdução do assunto, e depois vamos passar a um tempo de perguntas e de participação da vossa parte. E depois, como sempre, eu faço uma conclusão, tentando dar uma perspectiva mais bíblica do assunto que estamos a falar. Cristo no meio de outras crenças. Para ser intelectualmente honesto, tenho que admitir que este título foi inspirado de um livro de um autor que já faleceu, chamado Ravi Zacarias. Ele escreveu um livro cujo título era Cristo no meio de outros deuses. Ele era indiano, pelo menos de origem indiana, nasceu na Índia, cresceu na Índia, converteu-se ao cristianismo já adulto e veio de toda aquela panóplia de crenças da Índia, não é? Típico da Índia. E então, a certa altura da sua vida, quis escrever sobre o facto de Cristo o ter impactado e com esse impacto ele ter deixado a religião hindu e ter se tornado seguidor de Jesus. Então, escreveu o livro e pôs como título Cristo no meio de outros deuses. Eu queria recomendar livros, mas eu esqueci-me da minha mala no gabinete. Há alguém que me possa trazer a minha mochila? Assim, tenho livros para falar, para apresentar e para recomendar, como também é habitual nos dias em que nós temos os temas. Ok, então vamos... Aí está a mala, vou esperar. Obrigado, muito obrigado. Mala bonita, a mala mais bonita aqui da sala, é a minha. Ok, este livro é antigo. Eu, na minha biblioteca, lá em casa, tenho livros recentes e também tenho livros antigos. Eu não tenho preconceito com livros antigos. Às vezes até acho que os livros antigos são melhor escritos do que os livros mais novos. Este é um livro antigo de um tal de Kenneth Boa. Está em inglês. Cults, World Religions and You. No fundo, cultos, religiões e crenças mundiais e tu. O que é que este livro faz? Ele pega eu arrisco-me a dizer quase todas as crenças e religiões que se conhece, explica os seus antecedentes, como é que aquilo começou, identifica os seus promotores, as primeiras pessoas que promoveram aquela crença, explica depois o sistema de crenças daquela crença, como é que ele funciona, e no final faz uma comparação com o cristianismo, com a crença cristã, não é? Baseada na Bíblia. Então é muito interessante neste ponto de vista. Se algum de vocês quiser que eu empreste, eu posso emprestar com o VV, vai e vem. Posso emprestar, mas eu acredito que haja nas livrarias habituais, haja livros que fazem a mesma coisa ou algo parecido e que podem ajudar mesmo a termos uma perspectiva da relação entre o cristianismo com as outras crenças e as outras religiões. Este aqui é de um autor que nós conhecemos, John Piper. Eu acho que a maioria de nós deve conhecer John Piper. The Supremacy of Christ in a Postmodern World. A supremacia de Cristo num mundo pós-moderno. E nós vamos falar agora de algumas características do pós-modernismo. Okay? Também é um livro que podem ler. Esse livro, no fundo,
relaciona a fé cristã com as características de pensamento do mundo pós-moderno. Como é que Jesus é resposta para o pensamento, os anseios, as características da forma de pensar das pessoas nos nossos tempos. Ok, então vou introduzir aqui o tema. Relógio. E vamos lá. Cristo no meio de outras crenças. No fundo, o que eu quero falar no início é tentar descrever um pouco como é que funciona o mundo que nós estamos a viver hoje em termos religiosos, porque estamos num mundo que é categorizado como pós-cristão e um mundo de pluralismo religioso. Pós-cristão e de pluralismo religioso. No ponto 1, o que cristianismo é um sistema religioso do passado, isso tem diretamente a ver com o pós-cristianismo. Normalmente, quando se fala de a realidade europeia, por exemplo, falando mais concretamente da Europa, ser um continente pós-cristão significa isso. O cristianismo é um sistema religioso do passado e tornou-se, no ponto 2, desinteressante por ser rígido e institucionalizado. Portanto, o cristianismo no mundo pós-moderno já não é uma religião da atualidade. É uma religião ultrapassada, que gerou desinteresse e muitas pessoas estão a abandonar o cristianismo para abraçar outro tipo de crenças. E este movimento, este novo movimento, novo relativamente, tem antecedentes também, tem um contexto que eu vou explicar. Não está ali, mas eu vou dar este contexto de uma forma muito breve. Durante muito tempo, o cristianismo foi a religião, o sistema religioso dominante na Europa. Como se lembram, isto começou com os apóstolos, mas depois o Império Romano adotou o cristianismo como a fé institucional do Império Romano. Portanto, o cristianismo espalhou-se por toda a Europa por causa disso. E durante muito tempo, durante o período em que conhecemos como a Idade Média, que é aí sétimo século até ao século XV, durante aquele período o cristianismo foi dominante. E estava presente em quase todos os estratos da sociedade. O cristianismo estava presente no Estado, porque os reinados da altura eram reinados cristãos, e tinham a religião cristã como base. O cristianismo estava presente, sim, na igreja também, estava presente nas tradições familiares, estava presente em todos os estratos da sociedade e em todas as dimensões da vida social durante o período da Idade Média. Depois, no século XVI, vem aquele período da iluminação, do iluminismo, em que Deus já não era o centro do universo, mas sim o homem. Os dogmas da igreja não eram mais, digamos, o que regia o conhecimento das pessoas, senão passou a ser o conhecimento científico e assim por diante. E já aí começou um movimento de laicização, ou seja, de separação do que é religioso das outras componentes da vida. Só que acontece que no século XXI, estas tendências assumiram uma outra força, ok? Assumiram uma força ainda muito maior. Portanto, hoje o cristianismo, em muitas famílias, a tradição cristã quase que desapareceu, já não existe. A igreja, nomeadamente a igreja católica, que é aquela que é mais forte na Europa, está a perder muita gente mesmo, que está a sair da igreja católica, e pelas razões que eu mencionei. A ideia que as pessoas têm do cristianismo, que é muito veiculada, ou foi muito veiculada ao longo dos séculos pela Igreja Católica Romana, é a ideia de que é uma religião pesada, rígida, muito institucionalizada e por isso desinteressante. O que é que acontece? O homem está a evoluir e nos nossos dias as pessoas têm muita vontade de ter experiências individuais. Não faz sentido dizermos-lhes coisas que depois na prática não podem experimentar.
As pessoas precisam de ter experiência. Portanto, há uma grande ênfase nos nossos dias para uma experiência individual. Enquanto que no passado era mais uma experiência coletiva. A cristandade era a religião da coletividade e das coletividades. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas querem ter uma experiência individual. Eu tenho que sentir, eu tenho que experimentar, eu tenho que provar pela experiência que isto de facto é verdade, senão não faz sentido nenhum. Isto é uma das razões pelas quais as pessoas estão a abandonar o cristianismo e estão a dar, por outro lado, uma grande abertura para as crenças, as outras crenças, nomeadamente as crenças orientais e as suas ramificações, que depois se associam a outras formas de espiritualidade, que conhecemos como esotéricas. Esotérico significa que é oculto, que é secreto, que não é de acesso comum. Vocês vão identificar na nossa sociedade palavras que tornaram-se muito familiares, por exemplo, karma. Quem é que nunca ouviu karma ser dito pelas pessoas aqui no contexto europeu? Diz-se muito, usa-se muito a ideia do karma, não é? Que é a ideia de um destino que nos acompanha, que é fruto das nossas obras. Se nós fizermos coisas boas, temos um karma positivo. Se nós fazemos coisas más, temos um karma negativo. Nirvana, já muitos ouviram falar. Nirvana, que é a ideia de que é possível, pela ética e pela disciplina, o homem libertar-se de toda a negatividade humana e libertar-se do sofrimento e unir-se ao divino. Unir-se de forma perfeita ao divino. Yoga, que é uma expressão de meditação, que tem conotações físicas também, mas que no fundo é uma expressão de meditação que nos liga com o divino. O termo guru, que se refere a alguém que atingiu um nível espiritual, uma maturidade espiritual muito elevada. A ideia da reencarnação, que é a ideia de que a nossa vida não é exclusiva, a nossa vida terrena não é única. Depois de morrermos, temos outras vidas. E se vivemos praticando atos do bem, e se evoluímos neste sentido, então na próxima vida nós vamos ser mais evoluídos ainda. Mas se nós vivemos uma vida errada, fizemos coisas más, na próxima vida vamos regredir. E sabem que na encarnação, na ideia da encarnação, nós podemos regredir ao ponto de nascermos como animais na próxima vida. Não é? Eu poderia ser um caracol se eu regredisse demasiado. Não, mas é mesmo isto. Se eu regredir demasiado, porque até entre os animais, quer dizer, há um escalão de evolução. Ou seja, se eu regredir demasiado, eu posso vir a ser mesmo um animal que rasteja, tipo um caracol. Depois conhecemos aquelas práticas espirituais como o tarô, o reiki. O reiki, que é uma forma também de ligação com o divino, de fazer o bem, transmitir cura através da conexão com a energia que rege o universo. E assim por diante, ok? Uma das outras características do mundo em que nós estamos a viver, isto já tem a ver com pluralismo religioso, isto tem a ver com o forte ecumenismo que existe no nosso mundo. O que é isto? Há uma grande disposição das diferentes crenças e religiões de desenvolver diálogo, por um lado, mas também de desenvolver parcerias, trabalho em conjunto e assim por diante. Se no passado as religiões eram muito sectaristas, muito separadas, nos nossos dias há uma ideia mais positiva, uma abordagem mais positiva que permite às religiões dialogar, fazer coisas em comum e assim por diante. Isto é o ecumenismo. E é muito forte nos nossos dias, que é uma das coisas que caracteriza também o pluralismo religioso. O pluralismo religioso é caracterizado por uma sociedade de múltiplas crenças e de múltiplas religiões, onde existe um pensamento positivo de que todas as religiões são válidas e todas as religiões conduzem a Deus.
Okay? Portanto, há esta atitude positiva para com a diversidade de religiões e de crenças que existem. Ao contrário do passado, que se tu não fosses judeu, podias sofrer perseguição por isso. Se não fosses católico, por exemplo, na Idade Média, passavas pela Inquisição e assim por diante. Hoje em dia, não. Há um diálogo interreligioso. Inclusive, na Câmara Municipal, há um departamento da Câmara que faz um esforço muito grande também de juntar as religiões da cidade. Eu já participei em algumas dessas reuniões para pôr as religiões a dialogar e assim por diante. Ok? Então, vamos ver aqui só a seguir a lista de religiões que são mais predominantes na Europa. Ok? Então, temos lá em cima o hinduísmo. Por que é que o hinduísmo está em primeiro lugar? Muitas das, digamos, das pequenas expressões de espiritualidade que as pessoas dos nossos dias têm e apresentam são ramificações do hinduísmo. Por exemplo, eu mencionei karma, nirvana, yoga. São tudo ramificações do hinduísmo, que é uma religião com uma complexidade de deuses incrível, quase infinita, e com muito sectarismo também, porque depois a sociedade, e isso vem da religião, está organizada por castas, não é? E então, mas em quase todas as expressões práticas do hinduísmo há esta ideia do karma, do yoga e também do nirvana. Portanto, muitas das práticas espirituais da Europa, em que os europeus, nós europeus, estamos muito abertos hoje nos nossos dias, vêm do hinduísmo. São ramificações do hinduísmo. Ok? Depois temos o budismo. O budismo é uma religião também decorrente do hinduísmo. Tem uma conexão, uma ligação com o hinduísmo. Depois temos o sikhismo, que também é uma decorrência do hinduísmo. É um ramo do hinduísmo. O confucionismo já é diferente. O confucionismo já não tem nada a ver com o hinduísmo, mas é muito presente originalmente na China, mas com a vinda de muita imigração asiática também está presente aqui em Portugal. Por exemplo, em Portugal. Depois temos o Islão. O Islão está presente em quase todos os países do mundo hoje em dia, mas também cada vez mais presente na Europa. Há em França preocupações de que a França em 2050 se torne um país islâmico por causa do crescimento do Islão naquele país. Não só porque há muitos islâmicos que vêm de outros países que são islâmicos por definição, mas porque o Islão está a converter muita gente ao islamismo, lá em França e em outros países, como a Inglaterra também. E depois temos as crenças animistas. As crenças animistas normalmente são associadas com as crenças mais tribais e têm a ver com aquelas crenças que ligam muito com a identificação de elementos da natureza como Deus, o Sol, o Deus do Sol, o Deus da Lua, o Deus da colheita, o Deus disto e daquilo. E, por outro lado, também uma forte ênfase digamos, na ligação com os ancestrais. Portanto, fazem normalmente invocações de espíritos dos ancestrais que já passaram. Por exemplo, os índios, os nativos da América do Norte, índios, não os indianos, às vezes confundimos os dois. Os índios, eles praticam esta forma de religião e de crença, ok? E depois temos religiões ou crenças esotéricas, Reiki, Tarot, Espiritismo da Nova Era, que é um movimento que começou depois dos anos 70. É uma nova forma de espiritismo, mas que junta muitas componentes de outras formas de espiritismo. A Cabala, que é
é uma expressão de espiritismo que vem do judaísmo. Interessante. Vem do judaísmo. Eles dão uma explicação mais mística da fé da religião judaica. Ou seja, eles trazem ao conhecimento uma dimensão oculta do judaísmo que não está expresso nas Escrituras. É, no fundo, mais ou menos esta a ideia. Depois, satanismo e bruxaria, magia branca, magia negra e assim por diante. Está bem? E depois, com alguma discussão, poderíamos falar da maçonaria. Com alguma discussão. Por que é que eu digo com alguma discussão? Porque para muita gente maçonaria é uma comunidade, não digo política, mas é um movimento quase cívico, que não tem conotações espirituais. Mas nós sabemos que sim, que tem conotações espirituais, muito espirituais até, mas camufladas. Não é? Portanto, a maçonaria, Rosa Cruz também podia estar aqui e assim por diante. Eu tenho aqui uma lista de coisas que nós podemos ponderar. A questão do nascimento virginal de Jesus, que é uma evidência de que ele é Deus, porque nasceu sem intervenção humana, não é? Quer dizer, sem uma relação entre um homem e uma mulher, foi a concepção do Espírito Santo, do próprio Deus. A ética de vida e de amor padrão únicos. Falamos da ética como um aspecto não final, é verdade, mas a ética de Jesus, comparada com a ética de outras figuras religiosas, ela apresenta-se como exclusiva, pelo menos isto, ela é única. A maneira como ele amou o próximo é realmente único. E a morte e a ressurreição, que já foram falados aqui, o que Cristo disse sobre si mesmo, que os outros líderes religiosos não disseram sobre si mesmos, porque é preciso ser Deus para ter esta coragem de dizer estas coisas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isto é muita responsabilidade, quer dizer, isto é muito fardo. Venham a mim todos do globo que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Não um Deus vos aliviará, não um poder vos aliviará. Isto é muita responsabilidade para alguém colocar sobre si. Ou está lunático tem que ir para um hospital e ser tratado, ou é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou a luz do mundo. Quer dizer, é muita coisa demasiado elevada para alguém dizer sobre si. Aliás, isto é tão genuíno que foi por isso que ele morreu. Porque ele ousou dizer coisas que mesmo nos ouvidos dos judeus era ir longe demais. O sumo sacerdote Caifás, quando ouviu Jesus responder a ele positivamente, dizendo, eu sou Cristo, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Ok? Vida de prodígios incomparável. Nenhum outro fez os milagres que Jesus fez. E mensagem única e exclusiva, que é aquilo que a Camila estava a dizer. A mensagem de Cristo é a única que resolve definitivamente o problema do pecado. Não há nenhuma... Vocês leiam este livro aqui, que foi feito com máxima neutralidade, e dá para perceber a neutralidade que está aqui, com rigor científico. Não vão encontrar nenhuma religião que resolve o problema do pecado como Cristo resolve o problema do pecado. Não é? E Jesus não resolve com ética. Ele resolve, a pessoa dele resolve o problema do pecado. E, portanto, eu acho que o cristianismo, ou a fé cristã, não o cristianismo sistemático, histórico, institucional, dogmático, esse não. O verdadeiro, o autêntico, o de Cristo, da pessoa dele, esse cristianismo é a verdade. Eu acredito que é mesmo a verdade. Jesus é de facto o caminho, é de facto a verdade e é de facto a vida. Agora,
como é que nós interagimos com os outros sobre isto que consideramos ser a verdade. Que era a questão que a Camila colocou há pouco, muito pertinente, muito relevante. É um desafio, não é? Eu acho que no mundo em que nós estamos, a única maneira de, como é que eu ia dizer, colocar isto? Se nós quisermos dizer a verdade, nós seremos sempre, de alguma maneira, sobretudo se o Espírito Santo não estiver a trabalhar na vida daquele que nos escuta, seremos sempre ofensivos. Não por causa da nossa postura, necessariamente. Não por arrogância, ou por isto ou por aquilo, mas porque a verdade em si é ofensiva, muitas vezes. Paulo diz que o Evangelho é como uma espada de dois gumes. É um perfume para aqueles que se vão salvar, mas é cheiro de morte para aqueles que se vão perder. Ou seja, e nós não podemos evitar isso, sabem? Nós não podemos evitar isso. Isso não tem nada a ver com o nosso comportamento, com a nossa falta de respeito, com a nossa falta de ética. Tem a ver com a forma como a verdade funciona. E se nós não quisermos ofender ninguém, aí vamos passar a vida a ser politicamente corretos, sem nunca abordar a verdade com os outros à nossa volta.